Bem-vindos a mais um Sopiana Pod. Hoje o nosso tema vai ser Sopiana e menopausa, hein? Eu trouxe uma médica muito especial, foi minha professora na pós de longevidade e terapia hormonal da mulher, doutora Regina Rebelo, que é ginecologista. E a gente vai conversar sobre esse tema com muita propriedade hoje, né? Prazer estar aqui, Dani, falando de um tema tão importante aí, né, para as mulheres e que a gente tanto gosta de estudar e de falar, né? Hoje vai ser fácil, vai fluir o assunto aqui rapidinho. A gente vê muito hoje a paciente com SOP bem procurar a gente para engravidar, né? Muitas vezes lá na adolescência começou a usar anticoncepcional e aí ficou 10, 15 anos, 16, assim como eu, com 16 aninhos já comecei. E lá na frente, quando pensa em engravidar, é que pensa em parar esse hormônio, né? E aí sim vai perceber que o seu ciclo não está normal, né? Não vai menstruar, não vai estar ovulando. E aí que ela se atenta em buscar o tratamento. Porque foi passado para ela, né? Que anticoncepcional trata SOP. E então, assim, queria que a gente já começasse a comentar aí como que esses hormônios. Lembrar, né, que o pessoal tem tanto medo de fazer hormônio na menopausa, mas que a gente fica ingerindo tanto tempo esses hormônios. Infelizmente, né, assim, a maioria das meninas, vamos dizer assim, principalmente as portadoras de SOP, elas começam a usar o anticoncepcional ali desde sempre e passam a vida inteira, né, usando o anticoncepcional. Quando na gravidez, quando elas vão desejar uma gravidez, aí vem aquela frustração, né, do entendimento que até aquele momento elas só estavam jogando poeira para debaixo do tapete, porque agora não é possível mais usar o anticoncepcional, porque ela deseja uma gravidez e tudo que deveria ter sido corrigido desde sempre, né, como por exemplo a disfunção metabólica, né, a resistência insulínica, o perfil hiperandrogênico, tudo vem à tona, né? Então a gente tá ali no caos, porque ela quer engravidar e a parte metabólica, a parte hiperandrogênica dela tá toda descompensada, porque ela ficou anos e anos e anos bloqueando o eixo dela e jogando poeira para debaixo do tapete, realmente sem entender o que estava acontecendo no organismo dela e o que o organismo dela estava pedindo naquele momento, né, Dani? Porque nem toda paciente com SOP vai ter o mesmo fenótipo, né? A gente tem vários fenótipos aí da paciente com SOP. Então, a gente vai precisar focar mais no tratamento metabólico, o outro mais no hiperandrogenismo. Tem umas que precisam emagrecer, que tá com sobrepeso, Exato, algumas são magrinhas, precisam de ganhar mais exatamente. massa, né? Exatamente, né? A alopecia androgenética, que com a acne, a oleosidade da pele, que é uma característica muito marcante de muitas. E até aquele momento elas não têm um entendimento do seu fenótipo da SOP, daquilo que precisa ser abordado, daquilo que precisa ser tratado. E aí ainda é muito sacramentado essa questão, né? Ah, não, você tem SOP, você precisa usar anticoncepcional até quando você desejar engravidar. E o pior, né, que eu acho que ele mascara o sintoma. A pessoa pensa que está tratando porque melhora a acne, né, por bloquear ali os hormônios masculinizantes que estão em excesso. Aí fica assim, a acne diminui a oleosidade, pensa que está menstruando todo mês, né, que tem aquele sangramento ali quando para a pílula. E aí ela vai levando a vida e enquanto a resistência insulínica tá mantendo toda essa inflamação, a doença vai silenciosa ali progredindo, né? E ela pensando que está tratando com Eu essa digo até pílula. piorando, né? Porque o É. fato dela estar fazendo uso de uma pílula anticoncepcional oral, aquilo está interferindo ainda mais na sua microbiota intestinal, na sua permeabilidade intestinal e situações que a gente sabe que está intimamente ligada aí com as disfunções metabólicas, né? Então, o anticoncepcional não só não ajuda, como atrapalha muito, né? Anticoncepcional não trata SOP. Enfatizar isso bastante. E aí, quando a mulher vai chegar na menopausa, muita gente fica com medo de usar o hormônio, sendo que a gente tem que lembrar que essa pílula é hormônio, né? É um estrogênio, E da pior progesterona, qualidade. de via oral, né? Hoje a gente usa outros jeitos para tratar a menopausa, né? E eu queria que você falasse pra gente os benefícios da gente usar o hormônio na menopausa. Assim, a gente sabe que as mulheres hoje elas vão viver
1/3 ou mais das suas vidas, né, na pós-menopausa. Nós estamos envelhecendo e hoje uma mulher de 50 anos, ela está em plena ascensão no mercado de trabalho, então ela precisa de performance, né, performance física, performance cognitiva, performance sexual, e em declínio hormonal da menopausa ela não vai conseguir isso, né? E não somente a terapia hormonal da menopausa é importante para tratar, aliviar os sintomas, vamos dizer assim, mas principalmente para prevenir doenças, né? O estradiol é um hormônio protetor da saúde da mulher, como a saúde vascular, a saúde neurocognitiva, a saúde osteometabólica, né? Então, é muito importante que a gente divulgue esse tipo de informação, que a gente dissemine esse tipo de informação, porque não é raro chegar a paciente no nosso consultório e falar, doutor, eu não tratei a menopausa porque eu não tive sintomas, né? Então, não é só sobre isso, né? Então, é importante a gente incentivar as mulheres da importância de manter o equilíbrio hormonal mesmo depois da menopausa. Eu costumo explicar para as minhas pacientes que o nosso organismo ele foi programado para a gente nascer, crescer, reproduzir e morrer. E aí, quando a gente perde a capacidade reprodutiva na menopausa, o nosso organismo ele está literalmente entrando em decadência para a gente morrer. Né? E essa decadência ela vai ser, vamos dizer assim, gerenciada, minimizada a partir do momento que a gente estipula, que a gente começa ali a realizar o reequilíbrio hormonal, que a gente começa a devolver para o nosso corpo aquilo que ele não está sendo capaz de produzir mais, né? No caso, os hormônios. Para de produzir, então a gente precisa de repouso se a gente quiser ter mais qualidade de vida, né? Longevidade. Uhum. E na paciente que tem SOP, teria alguma diferença para a gente tratar essa paciente que entrou na menopausa? Sem dúvida, né? A paciente que tem SOP, ela é uma paciente que ela viveu a vida inteira sob predominância estrogênica, né? Por 2 mecanismos. Primeiro, pela deficiência da produção de progesterona e pela resistência do receptor de progesterona, né? Então, o primeiro aspecto é esse. Então, a paciente que viveu sob predominância estrogênica a vida inteira, quando ela chega na menopausa, a gente tem que ter um critério em usar doses mais tímidas, né, de estradiol. A gente não pode chegar e usar ultra doses de estradiol nessa paciente que viveu a vida inteira já com muito, exatamente. E outra questão muito importante na paciente da menopausa é em relação à reposição dos hormônios androgênicos, né? A testosterona é um hormônio muito importante para a saúde feminina, como ao contrário do que muitas pessoas ainda pensam, né? Existem próprios profissionais de saúde que ainda defendem que a testosterona não é um hormônio feminino, né? Sendo que, se a gente for estudar bem uma cadeia esteroidogênica, a gente vai ver que a testosterona ela é exatamente precursora do estradiol. Então, a testosterona ela é um hormônio muito importante para a saúde feminina, não só pela questão da performance sexual, da libido, mas onde que a gente tem mais receptores de testosterona é no cardiomiócito. Então, para a nossa saúde cardiovascular é extremamente importante, para a nossa saúde ósseo-metabólica, muscular, né? Eu costumo dizer que é o hormônio da autoestima da mulher. Então, chega aquela mulher na transição menopausal, que ainda está menstruando, mas que está ali desanimada, perdeu a alegria de viver, né? Essa mulher, ela precisa de testosterona. Mas na paciente com SOP, ela já é uma paciente muito hiperandrogênica. Então, a gente precisa também ter cuidado com doses e combinações. Muitas vezes a gente recebe paciente usando mais de um hormônio androgênico, né? Uhum. E se ela tem essa característica de ter muito receptor androgênico em folículo piloso, em pele, ela vai ter muito efeito colateral. Então, nessa paciente, a gente precisa também ter bastante cuidado de não pesar a mão nessa dose, né? A gente que defende doses fisiológicas, a gente que trabalha com doses fisiológicas e defende que isso é o melhor para o nosso organismo, dificilmente a gente vai ter problema com isso, né? A gente não quer que a mulher na menopausa fique igual uma jovem de 20 anos, né? Exatamente. Pensar em repor o que ela não está produzindo, mas não exagerar, né? Não pesar essa mão. E realmente, quando a paciente está em falta, a gente vê essa resposta muito rápida, né? Testosterona, por exemplo, até relacionado com humor. Sim. Em alguns dias, tem paciente que a gente faz até gelzinho, né? 15 dias, assim, eu já vejo resposta no humor da paciente. Ela fala, não vou ficar mais sem os hormônios, porque agora estava mais caída, assim, na disposição, né? Na vontade de fazer aquilo que tem que ser feito, que a gente orienta muito o estilo de vida, tem que fazer uma atividade física. Doutor, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não tenho ânimo,
eu não tenho energia para ir, né? Então, quando a gente equilibra os hormônios, a gente consegue fazer com que ela cumpra aquilo que tem que ser feito, né? E principalmente lembrar também, acho que até não começar na menopausa, né? Que a gente estava falando aqui sobre essa prevenção, esse preparo aí. Muito importante. O quê? 8 a 10 anos Exato. antes, a gente já tem visto a literatura, né, falando pra gente pensar em repor. Não precisa parar a menstruação pra gente começar a repor, né? Assim, o climatério, ele é um diagnóstico cronológico, né? A partir de 40 anos de idade, a mulher entra no climatério. Então, sem dúvidas, uma mulher de 40 anos de idade, ela já precisa de algum ajuste. Ela já precisa de alguma orientação, de preparo para que ela passe por essa fase, para que ela chegue lá na menopausa propriamente dita, com menos impacto na sua saúde, na sua qualidade de vida, muitas vezes até com menos sintomas. Então, e o contrário também é ruim, né? Da gente deixar já ter acontecido a menopausa há muito tempo para aí então pensar em começar. Assim, não é o ideal. Os estudos mostram exatamente que o momento de ouro, né, a melhor janela de oportunidade, principalmente em relação ao impacto cardiovascular, é antes da parada da menstruação, né? Então, é na transição menopausal. Por quê? E essa transição menopausal, ela geralmente, vamos dizer assim, que ela é subdiagnosticada e subvalorizada pela maioria dos médicos. Sim. Porque essa mulher, ela chega no consultório, aí ela vai no ginecologista, fala que parte sexual tá ruim, que ela tá sem energia, aí ela vai no endócrino e fala que tá ganhando peso, aí ela vai no psiquiatra e fala que não tá bem, que, né, que tá com o humor meio deprimido. Um Exato. Então essa paciente, ela tá pulando de consultório em consultório, buscando ajuda, pedindo socorro, né? E muitas vezes, o que ela ouve? Não, mas você tá menstruando, então isso não é hormônio, né? Você ainda tá menstruando, então não é hormônio. Calorão. Exatamente. Tem que esperar a menopausa chegar, tem que esperar parar de menstruar. E aí, ela recebe uma prescrição de um remédio para emagrecer, de um indutor do sono, de um antidepressivo, e por aí vai, né? Quando muitas vezes ela resolveria essas queixas dela com o equilíbrio hormonal, né? A gente sabe que o primeiro hormônio que cai na mulher é a progesterona. E a progesterona, que já é, por exemplo, na sopiana, né? Já é um hormônio que ela já tem deficiência a vida inteira. É um hormônio muito importante para o humor, para o sono. Ele tem um efeito GABAérgico, né? Então, ele tem um efeito calmante. Ele tem um efeito diurético. Então, a falta da progesterona, ela acarreta muitos sintomas na mulher nessa fase que ainda está menstruando, né? Se ela não tiver SOP, ela vai estar, muitas vezes, ciclando regularmente. Às vezes, ela nota ali uma alteração do padrão, de volume. Tá adiantando um pouquinho. Tem vezes que atrasa um pouquinho, tá um pouquinho irregular, mas a maioria dos médicos que ela vai buscar vai falar, não, tá tudo bem, você ainda tá menstruando. Não é o momento ainda, né? E ela tá buscando ajuda ali, porque ela tá entendendo que o corpo dela tá mudando. Ela já tá até sintomática, né? Porque muita gente só quer tratar, só quer repor o hormônio quando tá sintomática, então ela já tá com sintomas. Já muitos sintomas. Mas só porque tá menstruando não faz. Exato, né? Ela já perdeu performance física, ela já perdeu performance cognitiva, sexual, ela já tá entendendo que ela tá envelhecendo, né? Que ela tá diferente. E ela quer melhorar, né? Muitas mulheres, a maioria, principalmente as que são bem informadas, as que precisam produzir, que precisam performar nos seus trabalhos, aquelas que malham, que elas sentem muito isso, né? Queda da força né? E do desempenho durante a atividade física, durante o treino. Então, elas já vão buscando isso aí, mas muitas vezes elas não encontram acolhimento por parte do médico, porque o profissional entende, não está na hora ainda, isso não é hormônio. Ou talvez por falta de conhecimento também, né? De avançar na área aí. E por que as pessoas têm tanto medo, assim, do hormônio, né? Muita gente tem medo de dar câncer e tal. Podia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Então, eu falo que, assim, eu tenho 26 anos de formado, né? Então, em 2002, na época do estudo WHI, eu já era ginecologista, já tinha um consultório. E isso é um marco muito importante na história da reposição hormonal do mundo, né? Porque foi um estudo muito volumoso, com um N muito grande de mulheres, e isso é muito importante para a ciência, né? Mas a gente sabe que é um estudo cheio de críticas, né? Porque o perfil de mulheres que participou desse estudo não é um perfil adequado para fazer a terapia hormonal, o tipo de hormônio que foi usado nesse estudo, porque esse estudo ele foi interrompido porque chegou-se à conclusão que o hormônio dava câncer.
né? Sim. Então foi aquela corrida nos consultórios. Doutora, eu quero parar de usar porque o hormônio dá câncer. Tanto é que a prescrição de terapia hormonal da menopausa caiu de 48% para 2% naquela época, né? Então, assim, foi muito significativo, foi muito impactante isso para a história da terapia hormonal no mundo. E isso já se passaram mais de 20 anos, né? Então, muitos estudos foram feitos desde então, muitas críticas ao WHI aconteceram. Revisões, e né? muitos braços, né, do WHI aconteceram. E hoje o que a ciência mostra pra gente? Que a terapia hormonal, os benefícios vão ser sempre superiores aos riscos, desde que não haja contraindicação, né? Desde que a gente tenha aquele perfil de paciente adequado para fazer a terapia hormonal. E então isso é inegável, né? E para mitigar os riscos da terapia hormonal, hoje tem muitos estudos sendo feitos com outras vias de administração, né? O estradiol via oral tem aí as peculiaridades que pode trazer aí alguns efeitos indesejáveis no metabolismo e em termos de efeitos colaterais, o uso da progesterona micronizada ao invés de um progestágeno, né, de uma progesterona sintética. Então, a diferença é que nesse WHI tinha uso de medicação via oral, isso, né? eram hormônios sintéticos, né? O estradiol que foi usado naquele estudo, que foi o Premarin, é o estradiol equino conjugado. Então, ele tem uma estrutura molecular que não é nada compatível com o estrogênio que a gente produz, exatamente. É o hormônio da urina da égua prenha, né? Então, é um hormônio que não se usa mais hoje, né? E o progestágeno foi o acetato de medroxiprogesterona, que não é uma progesterona micronizada. Então, hoje, com o intuito, né, de mitigar, de diminuir os riscos da terapia hormonal, o que a gente utiliza são hormônios com estrutura moleculares idênticas ao que o nosso organismo produzia, né? Então, se o nosso organismo produzia estrogênio, progesterona, é isso que a gente tem que repor. Né? E não remédios que imitam os hormônios, que vão aliviar sintomas, mas que não vão fazer aquele efeito que a gente fala, de chave e fechadura, para minimizar os efeitos colaterais. Né? A via de administração, a dose o menor possível, né? Então, hoje, a terapia hormonal bem feita, de forma personalizada, de forma individualizada, tem inúmeros benefícios, né, muito mais benefícios do que o risco. Então, hoje, quem defende que hormônio dá câncer e que a mulher não deve usar, que é perigoso, foi quem parou de estudar em 2002, Dani. Entendeu? Porque se você hoje abrir um Google acadêmico, um PubMed e procurar literatura, você vai... Nossa, de verdade, exatamente. Né? Se você realmente for ler os trabalhos, ler as conclusões, você vai chegar à conclusão que, não posso deixar de oferecer essa terapia para minha paciente. Eu não posso deixar a minha paciente envelhecer sem hormônios, porque os danos disso aí, tanto é que hoje a gente tem essa lacuna aí de 20 anos do WHI, então hoje a gente tem muitas pacientes ali, né, na idade de 75 anos, 70, que não fizeram ou que abandonaram a terapia hormonal na época do WHI, e essas mulheres hoje assim, o que a gente vê no consultório é um boom de sarcopenia, de osteoporose e de Alzheimer, né? Triste, né? Então, eu falo que são sequelas do WHI. A gente quer né? ver que muito, a gente mas lida quer ver hoje. bem, né? Exato. Aí que tá a gente pensar nessa reposição. Uhum. Eu também formei, 2011, na faculdade nunca ouvi falar sobre outra via de administração, anticoncepcional para tratar a SOP, né? Até na residência de ginecologia, né? Que era onde a gente também poderia ter mais contato com isso, em pensar em outro jeito de tratar. Não se falava em outra via, a não ser oral, né? Mas mesmo assim, também eu vi novos estudos falando do WHI ainda, que mesmo você fazendo esse estrogênio ruim ainda é melhor do que não fazer. Ainda é melhor do que não fazer, exatamente, né? Previne ainda mais é melhor do que não fazer. Quem não usar. Por quê? Porque os hormônios, assim, a terapia hormonal caiu bruscamente e as mulheres adoeceram muito mais. Muito mais nesses 20 anos. Se for comparar quem usou, quem não usou, né? A incidência de câncer não diminuiu, muito pelo contrário, aumentou, né? Houve um aumento
assim, a incidência de doenças cardiovasculares, que é o que mais mata as mulheres, só aumenta. Obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, que a gente sabe também que a queda do estrogênio leva, né, a essa disfunção metabólica na mulher, o acúmulo de gordura visceral. E a incidência de doenças osteometabólicas, osteoporose, sarcopenia, Alzheimer, só tem aumentado, né? Só tem aumentado. Então, não deixar de usar hormônio não protege a mulher. E isso eu acho que é uma afirmação que traz para muitas mulheres aquela sensação, eu não vou ter câncer porque eu escolhi não usar hormônio. Isso é muito perigoso, porque a gente sabe que o câncer é uma doença metabólica e que o maior fator de risco para câncer de mama é síndrome metabólica, obesidade. Então a mulher ela tem medo. Todos os cânceres, né? Exato. Aumenta em 30% a chance de todos os cânceres. Então ela tem medo de usar hormônio para não ter câncer, mas não tem medo de ser sedentária, de ficar acima do peso, de deixar de comer os alimentos inflamatórios, né? Deixar de ingerir os alimentos inflamatórios, farináceos, açúcar, né? Então, são mulheres que estão obesas, inflamadas, até porque essas mulheres, elas não têm, né, aquela disposição, aquele vigor que o hormônio nos oferece para que a gente consiga ir fazer um treino de força, consiga fazer um exercício aeróbico, tem aquela disposição, entendeu? Então, a sopiana vai estar com mais risco ainda, né? Porque a gente já tem mais risco de ter resistência insulínica, de desenvolver diabetes, obesidade. E quando chegar lá na menopausa, sem estar tratando esses hormônios, vai estar pior ainda. É muito comum a queixa também, né? De quem tem SOP já jovem, de estar cansada, né, de ter depressão, de não ter disposição até para fazer as coisas, né, para fazer atividade física. A gente fala, então se a gente também não ajudar nesse tratamento, por exemplo, eu tô cansada e tudo, eu falo, vai fazer dieta, vai fazer atividade física, mas não ajudo ela a desinflamar também, né, a tratar essa resistência insulínica, às vezes até com medicação, né, a gente usa muito hoje o glifage, ou não adianta também só usar o glifage e não fazer mais nada, né, porque muita gente fala assim, tô querendo engravidar, tirei de concepcional e comecei glifage. Mas até engravida às vezes, né? Se não estava com distúrbio há muito tempo, enfim. Mas a gente tem que pensar no tratamento como um todo, em mudança de estilo de vida. E se essa paciente com SOP for chegar lá na menopausa, né, tratada, ela vai ter muito menos risco também, né, de desenvolver essas doenças e poder fazer uma reposição hormonal mais tranquila, né? Você vê que desequilíbrio hormonal, ele causa sinais, sintomas e piora da qualidade de vida da mulher em qualquer fase da vida, né? Então, o desequilíbrio hormonal tem que ser abordado, tem que ser tratado sempre, né? Então, e a mulher com SOP, ela precisa ser muito bem orientada, igual você falou, às vezes ali, tratamento, parou de usar, é muito o guideline, né? Agora eu quero engravidar, então para de usar o anticoncepcional e vamos fazer metformina. Se vira, Muitas né? exatamente, se vira. Só que essa mulher, ela tá inflamada, né? Então, assim, imagina, assim, mesmo que ela engravide, porque às vezes ela é jovem e vai engravidar mesmo, entendeu? Mas mesmo que ela engravide, imagine aí, né, o resultado metabólico dessa gravidez, né? Para essa mulher com SOP que engravida descompensada. A gente vê aumentando o risco também até de aborto, né? Aborto, parto prematuro, pré-eclâmpsia. O não desenvolvimento também do bebê. Também, isso, né? e até o futuro metabólico desse bebê. Né? A gente sabe que as filhas e os filhos disso. Primeiramente que quando a gente engravida, a gente está influenciando no metabolismo, na saúde, na verdade, das 3 próximas gerações, né? Então, e essa paciente avó comeu, ele está influenciando pra gente, né? Muito. Então, quando essa paciente engravida com status metabólico, hormonal, nutricional inadequado, isso vai interferir no futuro metabólico até da neta dela, né? Não só da filha. Né? E essa é uma grande frustração que eu tenho, porque quando eu tive as minhas gestações e quando eu era obstetra, eu mudei a minha visão, né, de fazer medicina, na verdade, eu já tinha 15 anos de formado, né, porque, como você disse, na nossa graduação, na residência, a gente não tem essa visão, né, não tem, a gente precisa realmente, assim, querer
sair da zona de conforto, e isso é doloroso, né, pra gente. Principalmente quem já praticava, né? Exato, Mudar. exatamente. Então, eu que já fui mudando, foi mais tranquilo, né? Agora você já praticava a medicina e mudar. Durante 15 anos eu pratiquei essa medicina, de prescrever anticoncepcional para paciente adolescente que chegava no meu consultório com SOP, mas falava, não, e você tem que usar acetato ciproterona, Diane que você tem que usar, e depois surgiu o IAS, IUME. Então eu fiz isso durante 15 anos da minha vida, né? E quando eu engravidei e era obstetra, eu engravidei numa situação totalmente desfavorável metabolicamente, né? Porque eu sempre fui obesa, sempre lutei com a balança, e quando eu engravidei, eu estava acima do peso, era estressada, trabalhava muito, era obstetra, né? Tinha privação de sono. Então, enfim, toda situação desfavorável. Tive complicação nas minhas 2 gestações. Na minha primeira gestação, primeiro eu tive um aborto, né? Depois eu tive minha filha mais velha. Eu tive crescimento uterino restrito. Eu sangrei, assim, até 16 semanas eu sangrei. No meu parto, a minha placenta era um hambúrguer. Entendeu? Então, assim, uma suficiência placentária absurda. E na minha segunda gestação foi com 35 semanas, porque eu tive pré-eclâmpsia. Né? Então, assim, 2 resultados obstétricos desfavoráveis de uma obstetra que era super estudiosa, frequentava todos os congressos, estudava tudo da minha especialidade. Até fui na nutricionista na época, né? Vou controlar o peso, porque eu já tenho tendência a ganhar peso. Ganhei 23 quilos da primeira e 18 da segunda, porque a dieta que me foi prescrita de manhã, pra você ter ideia, era suco de laranja, pão integral e creme de ricota, né? Então, a gente que é médico, assim, durante a nossa graduação, a gente não tem uma hora sequer de nutrição também, então a gente não entende nada de alimentação. Muita gente acha que a gente sabe, né, que aprendeu tudo de nutrição na medicina. Exatamente. E hoje as minhas filhas, né, assim, as duas, a primeira, principalmente, ela é obesa, né, a minha segunda filha também tem alterações metabólicas, resistência insulínica, tem TDAH. Então, isso é o reflexo de quê? É lógico que hoje a gente, né, já mudou muito o estilo de vida delas e tudo, mas o ambiente intrauterino que elas foram preparadas, que elas foram... luta maior para Exatamente. elas agora, elas né? foram, a primeira foi preparada, ela foi preparada para viver num ambiente de restrição, né? Quando ela saiu aqui para fora e que tinha alimento disponível, entendeu? Aí as alterações metabólicas, vários polimorfismos genéticos juntos, então, ou seja, aquele caos, né? Então, isso é uma frustração muito grande para mim. Então, uma coisa hoje que eu trabalho muito com as minhas pacientes, com os casais que me procuram, olha, um casal que está planejando engravidar precisa começar a se cuidar pelo menos um ano e meio antes. Então, é muita responsabilidade. E não é só tomar 3 meses de ácido fólico, nunca, né? Nunca, né? Então, assim, é todo O trabalhar. máximo que se recomenda, né? A gente vê isso. Então, a maioria das pessoas, essa questão, né, da programação metabólica é uma coisa ainda muito pouco falada, né? Muito pouco falada entre as pessoas. E isso muda o futuro de próximas gerações. Principalmente o filho mais diretamente, né, que você vai estar vendo. Às vezes a gente não consegue pensar tão longe, né, pensar no neto, mas diretamente no filho mesmo. E para você ver, né, dentro da uma própria médica não tinha esse conhecimento, como que é importante a gente passar para outras pessoas. Por isso que é legal vocês estarem aqui acompanhando, tá vendo? Sopianas e mulheres no geral, né? A gente focou aqui na SOP porque tem essa identificação, né? Até eu mesma, por ser portadora da doença e também ter passado por isso, né? Acho que é importante você, igual você passou por isso, a gente passava depois, né? Para outras pessoas, né? Curada para curar, né? É importante, né? Assim, a gente ter... E a gente porque a gente fica mais empatia com a dor do né? outro, né? Dessa questão. E eu fui muito buscar essa medicina porque na época eu estava com 40 anos. E eu percebia, né? Que eu estava... mudando, né, que eu estava assim perdendo realmente assim vigor físico, emocional, cognitivo, e eu também via como as minhas pacientes estavam envelhecendo, né? E aí eu falei, não, gente, eu tenho que fazer algo, né? Envelhecer, eu não quero envelhecer assim, não envelhecer não pode ser isso. E que foi quando eu fui buscar essa nova medicina e foi um choque de realidade muito grande para mim, porque eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, onde que eu estava durante 15 anos que eu não conhecia, eu não tinha conhecimento sobre isso, sobre estilo de vida, sobre as nossas escolhas diárias, né? Sobre o que a gente precisa fazer todos os dias em busca de um envelhecimento saudável, de uma longevidade com autonomia e de viver bem, né? De viver
aí produzindo, performando, sem queixas, entendeu? Entender que essa responsabilidade é nossa, né? Hoje as pessoas ainda têm muito aquele conceito de buscar o médico por algum sintoma ou por alguma doença. E não buscar porque eu quero envelhecer bem, porque eu quero saber como que eu estou, o que eu posso fazer para melhorar. Hoje a gente recebe mais, né, pacientes assim. Tá começando, Tá, né? hoje já é bem diferente. Mas quando eu comecei a trabalhar dessa forma, 15 anos atrás, era surreal as pessoas pensarem que ia chegar numa consulta sem queixa, mas querendo entender como que está o seu status metabólico, nutricional, hormonal, e o que pode ser feito para poder melhorar ainda mais isso aí. Mas acho que tem que também partir mesmo da classe médica, né, para educar, né? E não pensar só em tratar o que a gente aprende na medicina tradicional, né? Assim, tem a doença, tá o remédio. E foi também doutrinando, né, os pacientes a pensar assim, né? Só vou no médico se eu estiver doente, se eu tô bem, né? Que eu e vou lá fazer, ele vai né? ter uma solução para meus problemas. Só tomar uma sem pílula eu precisar, é muito mais prático, né? Sem eu precisar fazer a minha parte, né? Então é importante também a gente enfatizar isso, né? Que não basta também a gente usar o hormônio, né? O que a gente também tem que mudar no nosso estilo de vida para essa mulher que está na menopausa? Então, eu costumo falar primeiramente para paciente que me busca, porque muitas pacientes que eu recebo falam assim, doutor, eu vim aqui porque você é ginecologista e eu fiquei sabendo que você é a favor de hormônios, né? A maioria chega assim, porque assim, o meu médico, eu amo ele de paixão, a minha médica, ela fez os meus partos e tudo, mas ela é contra hormônio. E eu vejo que eu preciso, doutor, eu preciso, porque assim, eu preciso salvar meu casamento, né? Eu preciso melhorar no trabalho, eu tô tendo dificuldade cognitiva e tudo. Então, ela percebe, né? Que a minha amiga tá muito bem, que ela tá usando, então ela percebe. Então, eu costumo esclarecer uma coisa muito assim, que é uma coisa primordial quando a gente vai começar um tratamento de terapia hormonal. Primeiramente, o hormônio não é para quem quer, é para quem pode e merece. E a gente tem que fazer por merecer. Por quê? Porque nada é isento de risco. E se alguma coisa sair do planejado, foi o hormônio que a doutora passou, né? Sim. Então, o hormônio, eu falo assim, olha, isso aqui é hormônio, isso é receptor. Então, se eu te dou um hormônio e esse receptor não está adequado para receber hormônio, porque ele vai falar assim, não vou entrar aqui não, essa paciente, ela é sedentária, ela come de tudo, ela está acima do peso, ela não dorme bem, tem privação do sono. Então, esse hormônio, esse receptor não está adequado para receber esse hormônio, né? Então, e hormônio fora do receptor é igual metabolização anômala e efeito colateral. Né? Então, primeiro é preciso que a gente faça a nossa parte, que a gente faça a tarefa de casa para que a gente mereça usar o hormônio. Porque muito mais importante do que eu olhar um exame laboratorial e falar, tá baixo, vamos repor, tá baixo, vamos repor, porque se fosse só isso a gente não precisaria estudar tanto, né? É eu entender como que aquele organismo vai metabolizar aquele hormônio, que isso é fundamental. Né? Porque a gente tem 3 fases de metabolização desses hormônios, 2 que acontecem no fígado e uma que acontece no intestino. Se alguma dessas fases estiver prejudicada, o que eu falei? A terceira que acontece no intestino. Então, não tem como eu fazer uma terapia hormonal sem entender de saúde intestinal, sem eu entender de alimentação, porque o que mais modula o intestino chama-se dieta. Então, não tem como uma paciente com a dieta inflamatória ter uma boa resposta com a terapia hormonal. Não tem como. Por quê? Porque aquele hormônio ele não vai ser metabolizado de uma forma adequada. E hormônio metabolizado de uma forma indesejável causa danos no DNA, como tudo, né? Então, todos os fatores externos ali também. Todos os fatores externos. Então, é muito importante que o paciente tenha conhecimento disso. Por exemplo, a gente está comentando que a obesidade aumenta o risco de todos os cânceres, exato. Né? Então, ela está obesa, eu estou fazendo hormônio, vai pensar que foi o hormônio que causou o câncer. Né? Ou eu fiz uma terapia hormonal para paciente, ela volta daí 6 meses com 10 quilos mais gorda. Quando eu prescrevi, ela era uma candidata. 6 meses, ela está com um estilo de vida ruim, está comendo tudo, está sedentária, ela voltou 10 quilos acima do peso, ela deixou de ser uma candidata. Então, é o momento da gente falar, não, olha,
vamos Acertar tirar o primeiro. hormônio, vamos acertar a casa aqui primeiro e tudo, e depois ver se é possível a gente retomar essa terapia. Mas primeiro a gente precisa organizar isso aqui. Então, para a gente finalizar, enfatizar um pouquinho qual a via melhor, que a gente falou que não é bom usar via oral. Então, como que seria ideal para a gente repor esses hormônios? Então, o que os estudos trazem pra gente hoje, né, Dani? Assim, que o estradiol, por via oral, por sofrer ali a primeira e segunda passagem hepática, não é o mais adequado, tá? Embora, assim, raríssimas exceções. Por exemplo, estradiol via oral, por exemplo, a gente sabe que melhora muito o perfil lipídico. Então, se eu tenho um paciente ali com hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, aumento de triglicerídeos, pode ser que a via oral seja interessante para ela, tá? Mas, via de regra, a via oral não é a primeira opção do estradiol. Então, o ideal é que a gente faça a reposição do estradiol por via não oral, que aí pode ser transdérmica, né, através de gel subcutâneo, adesivo, através dos PETs, né, ou por via subcutânea, através dos implantes, dos pellets subcutâneos. Isso vale também para testosterona, né? Testosterona via oral também não é uma boa escolha, então a gente vai optar pela via transdérmica e pela via subcutânea, implantes ou gel. Já a progesterona, é interessante a reposição da progesterona via oral, porque a gente sabe que essa progesterona, ao sofrer a primeira passagem hepática, ela se transforma em um metabólito que chama aloprogesterona, que tem o efeito GABAérgico. Então, quando é uma paciente, por exemplo, que eu quero, porque assim, a gente sabe que a progesterona, ela tem muito mais, uma função muito mais ampla do que apenas proteger o endométrio, né? Que é outro conceito também questionável, essa questão de quem tem útero usa progesterona, quem não tem útero não precisa de progesterona. Como se a gente tivesse receptor de progesterona somente no útero, né? E, então, assim, a progesterona via oral, para aquela mulher que tem distúrbio do sono, irritabilidade, então a progesterona via oral para o sofrer. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, realmente uma progesterona via oral numa paciente na transição menopausal, na menopausa, que tem distúrbio do sono, que tem alteração de humor, salva mais vidas do que um cinto de segurança, né? E, na verdade, a gente também enfatizar que não é aquela progesterona de farmácia, né? A gente gosta muito da farmácia magistral, né? Manipular de acordo com o que cada paciente necessita, né? Assim, a farmácia magistral, ela vem, assim, primeiro que o Brasil, ele é um dos países mais avançados, né, no quesito de farmácia magistral, de manipulação, né? Então, hoje é muito, a tecnologia da farmácia magistral é muito avançada aqui no Brasil. E por que a gente trabalha muito em conjunto com o farmacêutico, com a farmácia magistral? Porque o tratamento, né, assim, o tipo de medicina que a gente prioriza fazer é um tipo de medicina muito personalizada, é muito à la carte, né? Então, assim, as necessidades são muito individuais, daquele momento e daquela pessoa. Então, não dá para mim ir lá na prateleira da farmácia, pegar uma caixinha e prescrever para Ana, Joana e Silvia, né? Porque elas vão ter necessidades diferentes. Então, a farmácia magistral, ela casa muito bem com o tipo de trabalho que a gente acredita e que a gente executa, porque a gente consegue personalizar um tratamento, né? Eu consigo personalizar a via, personalizar a combinação, personalizar a dose. Então, isso é muito interessante. Isso aí. Muito obrigada, então, pela participação aqui. Eu que agradeço. Regina, foi um prazer ter você aqui. Eu queria enfatizar, assim, só que a gente tem que atentar, né? Chamar a atenção das mulheres que você precisa procurar essa ajuda antes da sua menopausa chegar, começar a ter esses sintomas aí, já pode procurar a ginecologista, né, que tem essa visão, porque não vai adiantar só manter os anticoncepcionais aí, né? E continua seguindo a gente aqui no canal, no YouTube e também no Instagram, doutora Daniele Simonassi, e a doutora Regina Rebelo, também que ela posta muita coisa lá, né? DRA Regina Rebelo. E com 2 L's, né? Porque Sopiana pode também na menopausa.